Boa noite. Boa noite. Que bom que você está aqui. É muito especial para nós, né, nessa programação do Acesso. Nós temos várias pessoas conectadas, então boa noite para você também. Eu os convido a ficar em pé. Vamos começar esse momento de adoração. Vamos cantar o hino Verei Jesus, do Adoradores 2. Boa noite a todos. E agora a gente, mais uma vez, tem um momento no qual a gente vai poder levar nossas súplicas, as nossas orações ao nosso Deus. E por muitos motivos diferentes, e eu gostaria de saber se tem alguém aqui que tem alguém em que você gostaria que estivesse aqui nessa noite, mas por algum motivo ela não está aqui. Peço que você levante a mão, se você tem alguém em casa. Se você
tem alguém na família, ou você próprio está com algum problema de saúde, precisando aí, né, das mãos de Deus em sua vida, também peço que você levante a mão. Se você está com algum problema relacionado a emprego, questão financeira, você também levante sua mão, para que a gente possa, nesse momento então, levar nossas súplicas a Deus, porque a gente sabe que Ele é o único que tem poder total sobre todas as situações. Então cabe a nós, como filhos, como total dependente do Teu amor, nesse momento então, eu convido a todos que puderem se colocar de joelho para falar com Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nos colocamos de joelho diante de Ti, Pai, reconhecendo nossa pequenez, reconhecendo, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, dependentes do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. Somos falhos, errantes, indignos por vezes, Pai, de levar as súplicas a Ti. Primeiramente, Senhor, queremos Te agradecer pela oportunidade de participar desse momento, no qual estamos dentro da Tua santa casa de oração, Pai, para levar nossas súplicas, nossos louvores a Ti, mas também para escutar a Tua santa palavra de consolo, Pai. O Senhor abençoe o pregador dessa noite, que essa mensagem venha ao encontro das nossas necessidades, às nossas lutas, Pai. Também Te peço, Senhor, com relação à saúde daqueles que levantaram a mão aqui, Pai. O Senhor conhece o íntimo de cada um. Por vezes, não são eles mesmos que estão passando por algum problema, Pai, mas algum familiar. Que o Senhor estenda a sua mão, Pai, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga a libertação, Senhor. Outros levantaram aqui a mão por uma questão do emprego, Senhor. Estão passando por uma dificuldade financeira, talvez, ou estão à procura de um emprego, Senhor. E eu Te peço nesse momento que o Senhor possa estender a sua mão também, Pai, pois a gente sabe a dificuldade que é ficar sem um emprego, sem um recurso, para poder sustentar nossa família e dar uma estabilidade, Pai. Também levantaram a mão aqui, Pai, pessoas que gostariam que algum parente, algum amigo estivesse aqui nessa noite, Pai, para poder conhecer desse Deus maravilhoso no qual nós conhecemos, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, que não existe barreira, Pai, para que o Senhor leve o Teu amor a essas pessoas. No momento oportuno, na hora certa, Pai, essas pessoas serão tocadas e nós confiamos, Senhor, que em breve todos estarão juntos a nós aqui, Pai, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai, são muitos. Por vezes pecamos e nem percebemos, Pai, pois a nossa natureza é pecaminosa, Pai, e o pecado está enraizado em nosso coração, em nossas práticas. Mas o Senhor é um Deus que tudo pode, Pai. Te pedimos nessa noite, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos tornar cada vez mais parecidos contigo, Pai, para que um dia sejamos dignos de herdar a vida eterna, Pai, o reino dos céus, ao que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Basta que sejamos fiéis e permanecemos firmes até o fim, Pai. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Saudações, Igreja do Boa. Boa noite. Deus seja louvado porque vocês estão aqui. Eu estou muito feliz. É a minha primeira vez no Acesso. Eu sei que o ano passado bombou. Esse ano foi um pouquinho mais curto, mas tenho certeza que tem sido uma bênção também. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta rápida.
Quem aqui, e agradeço, Letícia, pelo já providenciar o púlpito aqui, e Adriano e Oliver, muito obrigado, viu? Oliver, parabéns, está no caminho certo. Sua música já foi um sermão para nós. Valeu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui conseguiu mandar a mensagem quando foi promovido aqui o compartilhamento? Quem conseguiu? Levanta a mão. Quem não conseguiu ainda, vou te dar mais um minutinho para você fazer isso. E quem já fez, rapidinho, em 1 minuto, pensa alguém que ainda você deixou escapar, que precisa receber essa mensagem. Compartilha com ele, compartilha com ela, de repente está dentro da sua casa, de repente está na frente da sua casa, de repente você viu na sexta-feira, no último dia do trabalho, de repente está no colégio, não sei, mas você sabe quem é essa pessoa, manda o link e coloque ali uma mensagem ainda, pode até ser de áudio baixinho, falando assim, ó, aqui está o acesso para uma nova vida, tá bom? Manda aí, rapidinho. Nunca é demais, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, enquanto vocês estão mandando. Não fica preocupado de salvar bastante gente, tá bom? Não vai ficar apertado no céu. Não vai ficar apertado, tá bom? Às vezes a gente fica com cota, não, tem que respeitar um número aí e tal. Pode convidar, pode chamar, vamos ajudar para que Deus salve o máximo possível. Ele pode todas as coisas. Então, se precisar ampliar a nova terra para caber todo mundo, ele vai fazer, Marcelene, não se preocupa. Usa toda a sua bagagem evangelística que você aprendeu esse ano para salvar pessoas, tá bom? Mandaram aí, compartilharam? Muito bem. Então, eu posso iniciar o sermão dessa noite? Vocês já começaram, assim que vocês compartilharam, vocês já começaram a pregar, tá bom? Então, já que eu vou começar a pregar, mais uma vez, também nunca é demais, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, curvarem a fronte. E a gente vai fazer uma breve oração, mais uma. Vamos orar? Maravilhoso Deus, vamos abrir a Tua palavra agora. Ela que é uma grande chave para o acesso que o Senhor nos oferece. E nesse instante, Senhor, reforçando aquilo que já foi pedido aqui, que o Senhor perdoe o nosso pecado, limpe a nossa mente, a mim, Pai, que o Senhor me esvazie completamente para que eu possa ser usado plenamente pelo Senhor. Amigos e familiares estão aqui presentes e também estarão por trás de uma tela, assistindo. E quem sabe essa seja a única oportunidade que eles terão de ouvir e, quem sabe, aceitar ou não. Então, Pai, por favor, tire qualquer ruído nesse instante, inclusive os meus, para que essa mensagem chegue clara ao coração de todos os que me ouvem, que ouvirão ao Senhor. Por favor, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu pensei bastante quando foi me apresentado toda a ideia do acesso, e aqui eu parabenizo a Igreja do Boa por essa iniciativa evangelística. Vocês trazem uma roupagem do Boa e eu tenho certeza que esse projeto ele só vai crescer cada vez mais. Mantenhamos o acesso sempre na nossa igreja, tá bom? Parabéns aí pela bela iniciativa. E eu pensei bastante a respeito do que falar. E aí quando você começar a ouvir a minha mensagem, você vai falar, o pastor pegou uma dica boa aí do que o programa pretende. Mas eu quero te levar a imaginar agora comigo. Usa a sua imaginação. Tenta imaginar, talvez, uma casa antiga do tempo de Cristo. Se você já assistiu algum documentário, se você conseguir imaginar um local simples. Nós não temos uma ideia clara, pelo menos, para eu descrever para vocês aqui, lá do cenáculo, mas tenta imaginar um ambiente. Jesus e os seus 12 discípulos mais próximos, aquele que ele chamou, que se tornariam no futuro os apóstolos. Eles estão ali no cenáculo. O ar, a atmosfera, apesar de inicialmente solene, Jesus começou lavando os pés deles. Jesus ceou com eles, mas a atmosfera começou a ficar tensa. Começou a correr um ar de preocupação, porque nesse momento o traidor é indicado. Nesse episódio, Jesus declara para Pedro que ele vai traí-lo 3 vezes.
E Jesus então começa a se despedir. Jesus começa a se despedir. E isso começa a trazer preocupação ao coração dos discípulos. Jesus ele vai falar com os seus discípulos, tratando-os como filhinhos, dizendo assim, preste bem atenção, eu não vou dizer de propósito o texto, tá bom? No final eu digo, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus outrora, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso assustou, isso atordoou, isso deixou os discípulos perplexos. Como assim? O Senhor está se separando de nós e para onde o Senhor vai, nós não podemos ir? Isso mesmo. É exatamente isso. Depois ele vai repetir isso novamente para Pedro, no momento em que ele está falando que Pedro iria traí-lo. No Desejado de Todas as Nações, página 584, nós temos o seguinte, uma descrição dessa cena. Os discípulos não se podiam regozijar ouvindo isto. Caiu sobre eles temor. Eles estavam preocupados, temerosos. Comprimiram-se em torno de Jesus. Eles amavam Jesus. Eles corriam para Jesus, eles se haviam dirigido em busca de auxílio em todas as suas perplexidades, todas as vezes que eles tinham alguma dificuldade, todas as vezes que eles careciam de um consolo, de um apoio, de um sustento. Eles iam a Jesus. E agora os ia deixar. Sombrios foram os pressentimentos que lhes encheram o coração. O coração deles agora estava turbado. Eles estavam, Teresa, muito, mas muito preocupados. Há alguns pensamentos do porquê Jesus diz para eles de que para onde ele estava indo, eles não poderiam ir. Em algumas versões traz até a palavra agora. Porque em seguida ele vai falar que mais adiante eles iriam. Há algumas ideias que eu concordo com elas. Aqui Jesus ele possivelmente estava se referindo à morte de cruz. Vocês não podem, vocês não estão prontos para me seguir agora. Para morrer em meu nome, ainda não estão prontos. E outra coisa, ele estava voltando para o Pai. Eles não podiam ir ainda. Ele ainda tinha todo um trabalho de mediação para fazer. Então há algumas possibilidades, mas o fato é que ele deixou claro, vocês não podem ir. Porém, quando Jesus percebe, e ele é muito sensível a todos nós, que os discípulos estavam com o coração perturbado, as palavras que ele dirige, e eu continuo uma leitura aqui de um trecho do Desejado de Todas as Nações, foram cheias de esperança, Talita, para os discípulos. Ele sabia que eles seriam assaltados pelo inimigo e que os ardis de Satanás, prestem atenção nisso, os ardis de Satanás são mais bem-sucedidos contra os que se acham deprimidos pelas dificuldades. Então, se você está deprimido por dificuldades que você vive, infelizmente, é possível que sua vida esteja um pouco mais aberta, a guarda esteja um pouco mais baixa, por o inimigo investir contra você. Então, sempre que você se sentir assim, está tendo culto na igreja, corre para cá. Você que está nos vendo aí, nos assistindo, corre para cá. Não está tendo culto, mas você tem como buscar a Deus onde você está, faça isso. Faça isso. Não deixe que a depressão tome conta da sua vida, busque ajuda, busque apoio, se aproxime da família, dos amigos, não se isole, para que você não seja uma presa fácil do inimigo. Dirigiu-os, portanto, Jesus fazendo isso em suas palavras com os discípulos, dirigiu-os, portanto, das coisas que se veem às coisas que se não veem, fê-los voltarem os pensamentos do exílio terrestre ao celeste lar.
E aqui eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês, em João 14. João 14, a partir do verso 1. E nós vamos ler até o verso 3, primeiramente. João 14, do verso 1 ao verso 3. E aí, por isso que eu disse que vocês vão perceber que o pastor pegou a dica. Se você olhar o tema do nosso acesso aí, é João 14. E a gente vai chegar lá, no verso. Tá bom? João 14, de 1 a 3, você sabe até de cor. Não vou nem perguntar em grego, que é capaz do Josa falar também. Mas o texto vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração. Lembre-se agora que quando Jesus começou a dizer isso, é porque os discípulos estavam preocupados com essa separação. Contudo, toda a expectativa, toda a segurança que eles encontravam em Cristo, de certa forma foi abalada. Eles não estavam compreendendo o todo. Então eles estavam preocupados. E Jesus começa: não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a maior promessa que nós aguardamos. O motivo para aqueles, inclusive, que nos assistem, que às vezes não sabem o porquê que nós trazemos em nosso nome adventistas, é porque nós aguardamos o advento de Cristo. Nós esperamos que Ele venha, porque Ele prometeu. Ele disse que viria. Ele está preparando morada para nós. Essa é a maior promessa. Essa promessa abarca a ideia de vivermos, Gustavo, eternamente com Cristo. É céu, é nova terra, é eternidade. É muita coisa boa. É muita coisa boa, Tulica. E Jesus deixou isso para acalmar o coração daqueles discípulos que estavam temerosos. A maior promessa. Nesse instante, nesse momento de despedida, onde Jesus estava prestes a cumprir Gênesis 3,15, quando o descendente viria para pisar a cabeça da serpente, ele estava já à véspera da cruz. Ele não encerra a sua fala aí. E aqui gera uma situação diferente. O texto vai prosseguir no capítulo 14. E o verso 4, Jesus vai dizer: e vocês, olhando para os discípulos, ele diz: e vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo. Vocês conhecem o caminho. Irmã Ruth, a gente gosta de imaginar as coisas, né? A Bíblia não narra cada detalhe. E eu me permito imaginar algumas coisas. Eu imagino que no momento, Juninho, que Jesus falou: e vocês conhecem o caminho, os discípulos começaram a se entreolhar. Aquele olhar com cara de interrogação. Eu não sei se você já passou por uma situação onde a pessoa fala com tanta confiança e te inclui na ideia e você não faz ideia do que ela está falando, e aí você faz aquela cara de paisagem, você não sabe se você confirma, porque pode estar se comprometendo. Mas eu imagino essa cena. Os discípulos com uma cara de interrogação, e aí eu consigo até imaginar um cochichando com o outro assim: Felipe, você sabe o caminho? Não faço ideia. Pergunta para Natanael. Natanael, sabe? Cara, não sei, eu acho que eu pulei essa aula. Pergunta para Pedro, que Pedro sabe tudo, ele sempre está na frente. E Pedro também. Gente, vamos ficar quieto. Deixa ele continuar falando. Mas Tomé, sempre duvidoso, ele não aguenta, e representando o grupo, no verso 5, ele faz uma pergunta. Verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Nós não entendemos nem para onde o Senhor está indo. Como que o Senhor acha que a gente sabe o caminho?
a dúvida que não quer calar. Qual é o caminho? Qual é o caminho? E eu sei que quando eu faço essa pergunta, apesar de retórica, a sua mente forçosamente já está dando a resposta. Tá ou não tá, Silvia? Não tem um grito aí na sua... Quando eu falo qual é o caminho, tá falando. Não tem uma resposta aí? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Igreja do Boa, vocês sabem o caminho? Sim? Ok. Deus não espera que nós saibamos algo que Ele não tenha nos revelado antes. Então eu imagino que vocês saibam o caminho. Bom, mas ainda assim, eu quero fazer com que vocês viajem comigo. Eu acho que eu não vou nem pedir para que vocês abram a Bíblia lá, mas fica como lição de casa. Eu vou fazer um resumo agora. Marca aí o texto. Eu pretendo não sair fora, não desconectar, mas a gente vai navegar agora 600 anos, cerca de 600 anos antes de Cristo. Então agora você sai da cena do cenáculo. Como é que é seu nome, meu amigo? Fernando. Eu estava afim de chamar você pelo nome. Fernando, você sai da cena do cenáculo agora e você vai viajar 600 anos, cerca de, atrás. E aí a gente chega mais ou menos numa situação onde Jerusalém havia sido devastada em 586, correto? Tinha sido a última investida, a terceira e última investida de Babilônia contra Judá. Cidade e templo destruídos. Uma parte do povo que havia restado, dos sobreviventes, foram levados, foram deportados para a Babilônia. O governo daquele local foi colocado sobre a mão de um homem chamado Gedalias, que pouquíssimo tempo depois, ele que era apenas uma marionete de Nabucodonosor, pouquíssimo tempo depois foi assassinado por um homem chamado Ismael, que seria uma espécie de um agente secreto dos filhos de Amon, dos amonitas, que sempre foram inimigos de Deus. Lembrando, eu estou resumindo com vocês aqui o capítulo 39, 40, 41 e 42 de Jeremias. Depois você lê em casa aí. Assiste o vídeo para você ver a referência e vai em casa e lê, tá bom? Se eu tiver errado em alguma coisa, depois fala, pastor, você esqueceu isso ou trocou isso. Mas vamos lá. Gedalias foi assassinado. Ismael, quando assassinou Gedalias e outros judeus, que ele matou muita gente, ele pega ainda um restantezinho nisso, que tinha lá, fora os que já tinham sido deportados para a Babilônia, e leva aquela galera para as terras dos amonitas. Está a caminho de lá. E aí então surge, ele já havia sido citado antes na história, mas agora ele surge como um herói. O nome do camarada é Joanã, ele é um dos capitães do exército de Judá. E ele descobre que Gedalias tinha sido assassinado por Ismael e que tinha levado o povo cativo. E aí então ele entra em cena. Ele reúne alguns dos seus fortes e persegue. Estão acompanhando? Estão indo comigo? Estão comigo? E persegue Ismael, alcança, combatem. Apesar de Ismael conseguir fugir, ele consegue o povo de volta, ou seja, ele resgata o povo. E possivelmente, nós não temos certeza, possivelmente no meio desse grupo, quem estava lá? O Jeremias estava lá. A gente não tem certeza se ele já estava no local ou se ele estava no meio do povo cativo. Eu imagino que ele estava no meio do povo cativo. E aí então vem agora o episódio que eu quero trazer com um pouco mais de detalhe para vocês. Após a morte desse governante colocado por Nabucodonosor, Gedalias, e o resgate do povo, eles ficaram com uma nuvem de preocupação. Lembrem dos discípulos lá no cenáculo, preocupados também, perturbados. Essa galera aqui também estava. Por quê? Mataram o governante que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, colocou. E se ele fizer uma represária agora? E se ele quiser fazer um acerto de contas? Será que vai dar tempo da gente explicar que não foi a gente, que não tinha nada a ver, que a gente é vítima nessa história toda? O caldo vai engrossar para nós. E aí então o que eles fazem? Eles partem dali de onde eles estavam, sentido Egito. É interessante como o Egito sempre está no nosso caminho.
como as pessoas muitas vezes escolhem se refugiar no Egito. Eles queriam se refugiar no Egito. Eles queriam fugir da espada de Nabucodonosor no Egito. Eles queriam evitar qualquer mazela, a partir dali, refugiados no Egito. Só que aí, então, eles se aproximam de Jeremias. E agora eu leio aqui para vocês o texto Jeremias 42, verso 3. Eles se aproximam de Jeremias e pedem para que Jeremias ore a Deus. E o texto vai dizer assim: a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho. Nos mostre o caminho. A pergunta que não quer calar: nós queremos saber o caminho, Jeremias. Nos mostre o caminho para onde havemos de andar, por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. O texto depois vai seguir dizendo que eles estavam totalmente abertos. Eles falaram para Jeremias que estavam totalmente abertos a receber a resposta de Deus de qual era o caminho e que eles estavam dispostos a seguir. 10 dias depois, quando Jeremias volta com a resposta do Senhor. E aí, em Jeremias 42:10, a resposta do Senhor foi a seguinte. Deixa eu abrir aqui exatamente 42:10, para vocês terem ideia. Se você conseguir abrir aí, pode abrir também. 42:10 vai dizer assim: se permanecerdes nesta terra, eles ainda estavam dentro de Judá. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas mesmo após a última investida de Nabucodonosor em 586 contra Judá, Deus ainda estendeu graça para que o povo pudesse se recompor. Ali, naquele momento, permaneçam aqui, eu vou manter vocês. Eu vou edificar vocês. Ninguém arrancará vocês daqui. Permaneçam. O que precisava aqui? Confiança. O texto vai prosseguir no verso 11, ele dizendo o seguinte: eles estavam preocupados com o rei da Babilônia. Não temais o rei da Babilônia, a quem vos temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Jeremias, ore a Deus, ore ao vosso Deus, ao seu Deus, para que Ele nos mostre o caminho por onde devemos andar. Jeremias ora, e Deus mostra o caminho. O caminho não era permanecer onde eles estavam, e mais do que isso, permanecerem nele, porque Ele cuidaria. Ele estava pronto para salvar o povo. E para essa resposta, o herói Joanã, sabe o que ele faz? Ele e todo o povo chamam Jeremias de mentiroso e fazem tudo o contrário do que Deus pediu. E eles vão para o Egito. Inclusive levam Jeremias à força para o Egito. Ou seja, eles recusaram o caminho do Senhor. Quantas vezes nós nos perguntamos qual é o caminho e até sabemos qual é o caminho e recusamos o caminho? Em diversas situações. Às vezes você ora por um namoro e Deus responde. E a resposta não era a que você queria ouvir. Não era para permanecer. Mas aí o que você fala, não. Tem que ser do jeito que eu quero. Às vezes é numa luta com o trabalho. E você coloca na mão de Deus e Ele responde. Você está lá vivendo uma prova de fidelidade por conta da guarda do sábado. E você ora a Deus e fala: Senhor, se for da tua vontade, você já sabe qual é a vontade de Deus. E aí ele começa a dar as respostas e não, mas peraí, não está de acordo com o que eu quero.
quantas vezes nós rejeitamos o caminho do Senhor, porque nós queremos trilhar o nosso caminho. Vamos voltar para a cena do cenáculo? Voltando para a cena do cenáculo, onde está Cristo e os 11 discípulos. Judas já não estava mais. Judas, após ter sido indicado como traidor, ele se retirou daquele local. Ele foi fazer o que ele entendia que deveria fazer. E então, para aquela pergunta que Tomé havia levantado, como podemos saber o caminho? Chega então o verso áureo do nosso programa Acesso. João 14, verso 6. Para essa pergunta, onde Jesus já havia dito para eles, vocês sabem o caminho. Ele então vai responder, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Eu te pergunto, todas as vezes que eu perguntei aqui qual era o caminho, você respondeu na sua mente, né? Jesus. Eu tinha certeza disso. A resposta sempre foi essa. A resposta sempre foi essa. E eu não digo isso pelo fato de você saber, eu digo isso porque é uma realidade. No Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram, por conta disso, nós nos perdemos. Nós nascemos já dentro de um labirinto chamado pecado. Só que desde lá da queda, Deus apresentou para o homem o caminho de volta. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um grande grito de Deus para você, te convidando, volta para mim. Volta para mim. Volta para mim. Zacarias 1,3 vai dizer, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Pedro, em Atos capítulo 3, vai dizer, arrependam-se, que é o mesmo que voltar-se. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Voltem para mim. O convite que Deus faz para você. Voltem para mim e Ele não só faz o convite, Ele apresenta o caminho. O caminho de volta está aqui. E qual é o caminho? Igreja do Boa? Jesus. Jesus é o caminho. Você conhece o caminho. Mas agora eu quero te fazer pensar uma coisa aqui. É possível um homem que conheça tudo sobre panificação morrer de fome? É sim. Ou seja, conhecer o caminho certo não é o suficiente para resolver o seu estado de perdido. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos andar no caminho. Nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos, o acesso está diante de você, e o que você faz? Você só sabe que é o acesso? Você precisa acessar. Você precisa caminhar. Você precisa estar com Cristo. Os discípulos, eles sabiam qual era o caminho, e agora mais ainda. Porque Jesus deixou claro, eu sou o caminho. Mas nós sabemos que logo depois da prisão de Cristo, todos eles o abandonaram. Pedro, inclusive, o negou 3 vezes. Ou seja, eles conheciam o caminho. Mas assim como Joanã, de início, a princípio, eles recusaram esse caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa agora com muito carinho. Para você que também está nos acompanhando de forma online.
Talvez você que está aqui presente, talvez você que está me acompanhando de casa, tenha recusado o caminho do Senhor e esteja pensando, o que me resta agora? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus apresentou o caminho, Ele apresentou justamente porque alguém o recusou. O caminho serve justamente para aqueles que recusaram a Ele. Esse caminho está disponível para você. Os discípulos que ouviram de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que logo depois o abandonaram e o negaram. Jesus continuou sendo o caminho para aqueles homens. E o que eles se tornaram? Grandes homens do Evangelho. Você possivelmente se recusou o caminho do Senhor em algum momento. Isso não significa que você não possa mais tomar esse caminho. Pelo contrário, esse caminho é para você. Isaías 30, verso 21. Esse texto eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia. E, se possível, marcasse aí, fazendo uma referência com João 14, verso 6. Isaías, capítulo 30, verso 21. Um dos profetas que melhor descreveu o Evangelho no Antigo Testamento. No capítulo 30, no verso 21, ele vai dizer: quando você, e agora entenda o seu nome sendo citado pela palavra de Deus aqui, quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá atrás de você uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sabe quem é essa voz? O Espírito Santo, te mostrando o acesso, que é Cristo Jesus, que te leva para junto de Deus. A Letícia deu um spoiler belo aqui no início. Quando nós estamos falando do acesso, o propósito desse programa é que você acesse o trono da graça, é que você acesse a vida, e a vida eterna, é salvação. Será que você foi longe demais? Será que você pegou alguns atalhos? Deixa eu te contar uma breve história. Não sei porque eu relutei um pouco com essa história, em contá-la ou não. Às vezes eu tenho medo de expor pessoas. Mas, ouvindo os louvores que foram cantados aqui, Deus endossou que eu deveria contar. Eu visitei uma senhora essa semana. O nome dela é Jane Valéria. E nós a batizamos no mês de outubro. Não lembro se eu comentei com vocês aqui. Se comentei, devo ter comentado vibrando, porque o batismo dela foi algo muito emocionante. Foi assim, emergencial. Nós não sabíamos quais seriam os próximos dias dela, como seriam, por conta da fragilidade da vida dela. Lutando com um câncer muito agressivo. Ela precisou ser batizada numa cadeira, sendo apoiada por algumas pessoas. Mas ela foi batizada, Silvia. Após muitas conversas, ela tomou a decisão e foi batizada. E a partir dali, ela foi internada, e os meus próximos contatos e visitas a ela foram no hospital. E a última visita que eu fiz para ela nessa semana, ela pediu essa visita, ela estava aflita. Quando eu cheguei lá, conversamos um pouco, ela me deu um panorama de como ela estava, mas aí chegou no ponto onde ela queria tocar. Pastor, eu não tenho certeza se eu estou perdoada. Eu não sei se tudo que eu fiz, Deus perdoou. Nesse momento eu olhei para ela e falei: Jane, tudo que você fez até aqui, de forma pública, que eu pude contemplar com os meus olhos, me parece que você foi perdoada. Você aceitou, você foi batizada. Todas as visitas que eu te faço, apesar de você estar vivendo o pior, a fase mais difícil da sua vida, com dores, você não murmurou contra Deus nenhuma vez. Você me parece perdoada, mas você quer ter certeza? Me responda uma pergunta. Você se arrepende de todo o pecado que você cometeu? E ela respondeu: sim, pastor, eu me arrependo.
completamente. Eu falei, então eu tenho certeza que você está perdoada. E a Jane, nessa semana, após essa conversa, ela fez uma videochamada para a família. E o sermão dela foi: família, volte. Volta para o caminho. Volta para Jesus. Ela disse essas palavras de acordo com a familiar dela que me falou: eu estou pronta para descansar. E eu estou tranquila com isso. Porque assim que eu descansar, eu não vou mais perceber o tempo. Vai ser tudo muito rápido. E quando eu abrir os meus olhos de novo, quem vai estar diante de mim? Jesus. Mas vocês precisam voltar enquanto é tempo. Meus irmãos, qual é o obstáculo que está te impedindo de andar no caminho? Nós não precisamos passar por momentos como o da Jane para ter tão nítido o caminho. Mas até nesses momentos, Deus opera com a sua graça, que é a maravilha que cobre, que banha todo este caminho. Eu vejo o caminho que é Cristo como um caminho litorâneo. E ele é banhado o tempo todo por graça. Porque cada vez que você, na sua dureza de coração, toma um atalho, a graça vem sobre você de novo, com a oportunidade como a que está sendo dada nesta noite, te convidando: volte para o caminho. Volte para o caminho. Esteja com Cristo. Como é bom. Vai parecer contraditório, paradoxal isso que eu vou falar para vocês. Mas como é bom, e agora eu estou falando para a minha vida cristã, visitar alguém no leito de morte, que diz que está tranquilo porque está pronto para descansar no Senhor. Que seja assim a minha e a sua mente, tranquila, em paz, porque Cristo está com você. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso caminho.